Olá pessoal, vamos para a correção da página 199 até 206. 1. Associe cada objeto ao instrumento de medida mais adequado para ele. A. Régua. B. Fita métrica. C. Trena. D. Paquímetro. E. Metro articulado, tá? Então vamos lá. Diâmetro de um parafuso seria o D. Comprimento de um tecido seria o B. Largura de uma folha de papel sulfite, a régua, o A. Comprimento de uma cozinha, C. Trena. Altura de um muro, E. Metro articulado, ok? 2. Complete o quadro abaixo de maneira que em todas as colunas esteja representada a mesma medida. Para isso, faça as conversões necessárias. Já aprendemos a fazer este, tá? Então, aqui eram as conversões, como vocês fariam as conversões. Então, a conversão explica na página 179, ok? Voltem para medidas de capacidade, que vocês irão entender como fazer a conversão. Então, ficou assim, quilômetro 0,00175. Hectômetro, HM, 0,0175. Decâmetro, Dan, 0,175. Metro, M, 1,75. O decímetro DM a gente já tem, né? Então, 17,5. Centímetro CM, 175. E milímetro MM, 1750. Pessoal, para quem ainda tem dúvida, o que vocês iriam fazer? Então, eu tenho o 1,75. Então, para dar o Dan, que é o decâmetro, eu tenho que fazer 1,75 dividido por 10, que vai dar 0,175. Aí, para se transformar para HM, hectômetro, eu pego 0,175, divido por 10, que vai dar o hectômetro, vai dar 0,0175. Para dar o quilômetro, eu pego este valor, dividido por 10, que vai dar 0,00175. E para fazer o centímetro e o milímetro, eu pego 17,5 vezes 10, que vai dar 175. Para saber o milímetro, eu pego 175 vezes 10, que vai dar 1750 mm, ok? É bem simples. 3. Hélio trabalha com decoração de festas e vai enfeitar duas mesas, uma quadrada e outra retangular, passando fita decorativa em volta de cada uma. Observe as medidas dessas mesas. Então, eu tenho aqui uma mesa de 1 metro e a outra mesa 0,9 metros por 1,8 metros, tá? Então, quantos metros de fita, no mínimo, Hélio vai usar para enfeitar as duas mesas? Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar os lados, né? 4 vezes 1, que é aqui 1 metro, que é igual a 4. Depois, eu vou pegar 0,9, né? Porque eu tenho dois lados com a mesma medida, mais 2 vezes 1,8, que é igual a 5,4. Aí eu pego 4, né? Porque eu tenho 4 lados cada um, mais 5,4, que é igual a 9,4. E a resposta ficou: Hélio vai usar vírgula, no mínimo vírgula, 9,4
metros de fita para enfeitar as duas mesas. Lembrando, pessoal, que eu pego aqui primeiro o 2 vezes 0,9, que vai dar 1,8, tá? Mais 2 vezes 1,8. Então, quanto é 2 vezes 1,8? Vai dar 3,6. Aí eu pego 1,8 mais 3,6, que vai dar 5,4, ok? Depois eu pego 4 mais 5,4, que é igual a 9,4. Agora vamos para a página 200. 4. Bruno, Letícia e Camila calcularam a área da figura representada na malha quadriculada, cada um deles usando uma entre as unidades de medida de superfície apresentadas. Complete o quadro com a unidade de medida de superfície usada por Bruno, Letícia e Camila para calcular a área da figura. Unidades de medida de superfície. Abaixo eu tenho o quadro, então, área calculada, unidade de medida. Então, eu aqui, Bruno, 16 unidades, Letícia, 48 unidades, Camila, 24 unidades, tá? Então, aqui eu vou usar as unidades de medida, tá? Que estão aqui na figura, onde está o clips vermelho. Então, para Bruno, eu vou colocar um quadrado, né? E junto, já emendando com um triângulo. Letícia, 48 unidades. Então, eu vou colocar só um triângulo. Camila, 24 unidades. Eu vou colocar um quadrado, desenhar, tá bom? 5. Jurandir está pintando a sala de sua casa e falta apenas a parede retangular, representada ao lado. Sabendo que a porta e a janela não serão pintadas e que elas têm formato retangular, calcule a área que ele ainda deve pintar. Então, observem aqui ao lado, tá? Aqui está representado, tem uma parede com a porta e com a janela. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 4 vezes 2,7 menos, abro parênteses, 1,5 vezes 1, tá? Que é a área da janela. Mais 0,9, né, que é aqui a da porta, vezes 2,2, que é igual a 7,32. Então, ele ainda deve pintar 7,32 metros cúbicos. Quando eu falo metros cúbicos, é porque eu estou falando da área. Então, eu tenho que colocar o M e acima, né, sobre o M, 2, tá? 6. Calcule a área de cada figura. Atenção! Se necessário, decomponha as figuras em retângulos. Tá? Então, eu tenho a figura A. Eu tenho 3 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, mais 2 centímetros acima. Então, eu pego 5 vezes 3, menos 2 vezes, abro parênteses, 3 menos 2, fecho parênteses, igual a 13. Ou 3 vezes, abro parênteses, 5 menos 2, fecho parênteses, mais 2 vezes 2, que é igual a 13. Então, a área da figura é 13 centímetros cúbicos, tá? Aqui, ó, centímetros cm
eu coloco acima o 2, tá? Que estamos tratando a área. B, eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Então, vamos lá. Aí eu tenho que descobrir o valor da parte de baixo, tá? Então, 4 vezes, abre parênteses, 3 mais 3, fecha parênteses, menos 4 menos 2, fecha parênteses, vezes 3, que é igual a 18. Ou 3 vezes 2, né, que vai dar 6, mais 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, 6 mais 12 é igual a 18. A área da figura é 18 centímetros cúbicos. Ponto final. Vamos para a página 201. Pessoal, quem está acertando, coloca um certinho ao lado. Quem errou, apaga e arruma, ok? Agora, na página 201, exercício 7. A medida do lado do quadrado B é igual ao dobro da medida do lado do quadrado A. A área do quadrado B é igual ao dobro da área do quadrado A. Em caso negativo, apresente uma justificativa. Então, vamos lá. Será que isso está certo? Não, pessoal. Coloquem aí, não. Vírgula. Por quê? Se a medida do lado do quadrado A for 5 centímetros, vírgula, então a medida do lado do quadrado B será 10 centímetros. Assim, a área do quadrado A, 2 pontos, é 5 vezes 5, que é igual a 25. E a área do quadrado B é 10 vezes 10, que é igual a 100. Como 100 é maior que 2 vezes 25, concluímos que a área do quadrado B é 4 vezes a área do quadrado A, certo? Essa seria a resposta ideal para a atividade 6. 8. Fernando confecciona blocos de madeira com formato de paralelepípedo. Calcule a área total da superfície de um bloco cujas dimensões são: comprimento 5 centímetros, largura 6 centímetros, altura 16 centímetros. Como que eu faço isso, pessoal? Então, vamos lá. A igual a 2 vezes, abre parênteses, 5 vezes 6, fecha parênteses, que vai dar 30, certo? Mais 2 vezes, abre parênteses, 5 vezes 16, que vai dar 80, mais 2 vezes 6 vezes 16, coloque em parênteses, que vai dar 96, tá? Então, como que nós iremos calcular? Lembre que o valor que deu de 5 vezes 6 dá 30, eu tenho que colocar ele vezes 2, que vai dar 60. Mais 5 vezes 16 é 80, vezes 2, 160. Mais 6 vezes 16 é 96, vezes 2, vai dar 192, que é igual a 412. A área total da superfície do bloco é 412 centímetros cúbicos. Pessoal, lembre-se que precisa desmembrar, tá bom? Aqui quando eu coloco o número 2 vezes 5 vezes 6, eu tenho que desmembrar aqui esse 5 vezes 6 para depois multiplicar para o 2, ok? E assim por diante. B. Comprimento 13 centímetros, largura 23 centímetros,
altura 19 centímetros. A é igual a 2 vezes, abro parênteses, 13 vezes 19, fecho parênteses, que dá 247. Mais 2 vezes, abro parênteses, 13 vezes 23, fecho parênteses, 13 vezes 23 dá 299. Mais 2 vezes 19 vezes 23, coloque entre parênteses, que vai dar 437. Só que eu tenho que pegar agora, no primeiro número aqui, 247 vezes 2, que vai dar 494, mais 299 vezes 2 vai dar 598, mais 437 vezes 2 vai dar 874. Então, somando tudo, vai dar 1966. A área total da superfície do bloco é 1966 centímetros cúbicos. Ponto final. 9. Calcule o volume dos paralelepípedos a seguir, sabendo que eles são formados por cubos cuja aresta mede 1 metro. Então vamos lá. A, eu pego 6 vezes 4 vezes 2 é igual a 48. Portanto, o volume desse paralelepípedo é 48 metros sobre 3. B, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Portanto, o volume desse paralelepípedo é 27 metros sobre 3. Ponto final. C, 6 vezes 2 vezes 5 é igual a 60. Portanto, o volume desse paralelepípedo é 60 metros sobre 3. Página 202, exercício 10. Em um jogo, Gustavo lançou 16 dardos. Observe na imagem onde ele acertou cada um deles e, em seguida, apresente o resultado desse jogo de dardos de diferentes maneiras. Para isso, complete a tabela, o gráfico de colunas e o pictograma a seguir. Resultado do jogo de dardos de Gustavo. Pontos, quantidade de acertos. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 10 pontos, quantidade de acertos 5. 25, quantidade de acertos 6. 50, quantidade de acertos 3. 100, quantidade de acertos 2. Ok? É só observar direitinho que vocês conseguem colocar os valores na tabela. Resultado do jogo de dardos de Gustavo. Então, observem aqui o resultado, tá? E aqui abaixo, o resultado do jogo de dardos de Gustavo. Aí, vocês irão desenhar os dardos aqui na tabela, tá? Então, 100 pontos, 1, 2. 50 pontos, 1, 2, 3. 25 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês irão desenhar o dardo colocando aqui abaixo na tabela, ok? Agora, vamos para a página 203. 11. Durante um campeonato escolar de futebol, entre as turmas do 6º ano, foram montadas 4 equipes e todas jogaram contra todas apenas uma vez. Observe no quadro o resultado dos jogos. Sabendo que em cada jogo a equipe vencedora ganhava 3 pontos, que o empate dava 1 ponto a cada equipe e que, em caso de derrota, a equipe não somava pontos. Responda às seguintes questões. A. Qual das equipes acumulou mais pontos nesse campeonato?
e qual somou menos pontos. Então aqui, pessoal, vocês vão observar aqui a tabela de resultados e irão fazer as contas, tá? Então, sexto ano A igual a 6 pontos. Sexto ano B, 4 pontos. Sexto ano C, 4 pontos. Sexto ano D, 3 pontos. Então, a equipe do sexto A acumulou mais pontos nesse campeonato. E a equipe do sexto ano D acumulou menos pontos nesse campeonato, ok? B. Qual foi o total de gols marcados nesse campeonato? Então, vocês irão fazer as contas. 2 mais 3 mais 1 mais 3 mais 4 mais 2 mais 3 é igual a 18. O total de gols marcados nesse campeonato foi 18, ok? É só observar a tabela e montar a conta aqui. 12. Em uma urna foram colocadas fichas numeradas de 25 a 59. Qual é a probabilidade de se retirar dessa urna uma ficha com A. Um número primo. Então, os números primos de 25 a 59 são 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Desse modo, temos P, que é primos, né? Igual 8 sobre 35. Portanto, a probabilidade de se retirar dessa urna uma ficha com um número primo é 8 sobre 35. B. Um número divisível por 10. Os números divisíveis por 10 de 25 a 59 são 30, 40 e 50. Desse modo, temos P igual a 3 sobre 35. Portanto, a probabilidade de se retirar dessa urna uma ficha com um número divisível por 10 é 3 sobre 35. Agora, vamos para a página 204. Um grupo de teatro vai fazer uma apresentação para arrecadar alimentos. O ingrediente será 2 kg de alimento não perecível. De que maneira podemos obter a quantidade de alimento necessária para trocar por um ingresso? Escolhendo um desses produtos, 2 desses produtos, 3 desses produtos e 4 desses produtos. Então, vamos lá. Primeiro, um pacote de arroz. Segundo, 2 pacotes de feijão. Terceiro, um pacote de feijão e 2 pacotes de macarrão. Quarto, 4 pacotes de macarrão. 14. Observe uma balança de 2 pratos em 3 momentos. Então, eu tenho o momento 1, momento 2 e o momento 3. Qual é a massa da caixa A e da caixa B? Então, eu pego 500 mais 100 mais 100 igual a A mais 100 mais 250. Então, A é igual a 350. A massa da caixa A é 350 gramas e a massa da caixa B é 850 gramas. Aí vamos para a caixa B, né? A mais B igual a 500 mais 500 mais 200. Então, eu pego 350 mais B igual 1.200. Então, a caixa B é igual a 850. B.
No momento 3, qual caixa deve ser colocada sobre o prato da esquerda para que a balança fique em equilíbrio? Então, eu pego lá, 8Hg igual 800 gramas, 4Hg igual 400 gramas, 1Kg igual a 1000 gramas. Então, eu pego 400 mais 1000 menos 800 mais 250. 800 mais 250, vocês coloquem entre parênteses, igual 350. Portanto, a caixa que deve ser colocada sobre o prato da esquerda para que a balança fique em equilíbrio é a caixa A. 15. Faça a conversão da unidade de medida de massa indicada. A. 7Kg em gramas. Então, para transformar em gramas, ou seja, conversão, eu pego 7 vezes 1000, vai dar 7.000 gramas. B. 56 dg em miligramas. Então, eu pego 56 vezes 100, que é igual a 5.600 miligramas. C. 223 Cg dividido por 10 em decigramas é igual a 22,3 dg. D. 18,4 gramas dividido por 100 em hectogramas, Então, se eu dividir por 100, eu vou dar um resultado de 0,184 Hg. E 1,9 T em quilogramas. Então, eu vou fazer ele vezes 1000, que vai dar 1.900 kg. F. 6 dg em decagramas. Então, 6 dividido por 100 é igual a 0,06 dg, DAG. Certo, pessoal? Agora, vamos para a página 205. 16. Entre as unidades de medida de capacidade das fichas ao lado, determine a mais adequada para completar cada frase. Atenção! Cada unidade de medida deve ser considerada uma única vez. Então, eu tenho L, ml, kl, cl. Então, A. Hoje tomei 300 ml de leite. B. Durante uma corrida, um corredor bebeu cerca de 200 cl de água. C. A piscina da minha casa tem capacidade para 100.000 L de água, 100.000 litros de água. D. Um caminhão-tanque está transportando 36 kl de combustível. 17. Complete cada sentença com um número que a torne verdadeiro. A. 3,4 L são equivalentes a 3.400 milímetros. Pessoal, lembre-se da conversão. B. 8 kl são equivalentes a 8.000 litros. C. 3L 50 cl são equivalentes a 350 centilitros. D. 355 dl são equivalentes a 35 L 50 cl. E. 50 dl e 90 ml são equivalentes a 509 centilitros. F. 4 kl 9L são equivalentes a 40.090 decilitros. 18. Augusto procurou um médico, pois não estava se sentindo bem. O médico receitou a ele que tomasse 5 ml de xarope 4 vezes ao dia. Para concluir, pessoal,
Qualquer tipo de medicamento só deve ser consumido se for indicado por um médico e sempre sob a supervisão de um adulto, ok? Então vamos lá. Xarope 120 ml, ele tomou 5 ml. Quantos centilitros de xarope Augusto deve tomar por dia? Então eu pego 5 vezes 4 igual a 20. Então 20 ml igual a 2 cl. Augusto deve tomar 2 cl de xarope por dia. B. Supondo que o tratamento tenha duração de 8 dias, quantos frascos de xarope serão necessários? Então eu vou pegar 20 vezes 8 igual a 160. 160 dividido por 120 é igual a 1,33. Serão necessários 2 frascos para o tratamento de 8 dias. Agora a correção da última página, 206, 19. As feiras de rua tornaram-se bastante tradicionais nas cidades brasileiras, seja pelos preços atraentes, pela qualidade dos produtos ou pela simpatia dos feirantes. Elas atraem pessoas de todas as idades em determinada rua. A feira ocorre todas as quintas-feiras, se o primeiro dia de determinado mês foi domingo. Em quais dias desse mês teve feira nesta rua? Como o primeiro dia foi domingo, a primeira quinta-feira será dia 5, então 5 mais 7, 12, 12 mais 7, 19, 19 mais 7, 26, 26 mais 7, 33. Teve feira nessa rua nos dias 5, 12, 19 e 26 desse mês. Quem está acertando, coloca o certinho ao lado. Quem errou, apaga e arruma. 20. Meire inscreveu-se em um concurso e passará por uma prova escrita, que acontecerá em um domingo, às 14 horas e 30 minutos. O regulamento do concurso exige que todos os candidatos se apresentem no local da prova, com pelo menos 1 hora de antecedência. Meire fez o trajeto de sua casa até o local da prova, para verificar quanto tempo gasta chegando lá em 30 minutos. Porém, em razão do aumento no fluxo de veículos aos domingos, ela estima que poderá demorar 10 minutos a mais no dia da prova. A que horas, no máximo, Meire deve sair de sua casa para chegar a tempo de fazer a prova? Então vamos lá. 14 horas 30 minutos menos 1 hora é igual a 13 horas e 30 minutos. 13 horas e 30 minutos menos 30 minutos é igual a 13 horas. 13 horas menos 10 minutos é igual a 12 horas e 50 minutos. Portanto, Meire deve sair de sua casa no mínimo às 12 horas e 50 minutos. 21. Complete as frases de cada item. A. Um período de 2 anos equivale a 4 semestres. B. 1 ano e meio tem 9 bimestres. C. 60 meses correspondem a 5 anos. D. 10 trimestres correspondem a 15 bimestres. 22. Responda a pergunta de Beatriz. Daqui a 3 horas será meio-dia em ponto. E 6 meses atrás foi dezembro. Além disso,
Anteontem foi sábado e daqui a 2 dias será dia 15. Em que horas, dia e mês estamos agora? Pessoal, então vocês irão colocar: são 9 horas de uma segunda-feira, dia 13 de junho. Quem acertou, parabéns, coloca um certinho ao lado. Quem errou, apaga e arruma, ok? Então, finalizamos a apostila de matemática. Coloquem tudo em ordem e até a próxima aula.